Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Nadijane, para quem não me conhece, sou juíza de paz, celebrante de casamentos e já tem vários vídeos que eu já estou gravando falando sobre casamentos, tirando algumas dúvidas das noivas e pessoas que não são noivas também, mas tem várias dúvidas a respeito de casamento. E como eu falo para as noivas, pode perguntar o quanto vocês quiserem, porque eu sei que realmente esse assunto as pessoas têm muitas dúvidas. E quem tem que estar respondendo, quem tem que saber sou eu, que trabalho com isso. Então, pode ficar despreocupada vocês, podem perguntar. É igual eu falo no meu WhatsApp da minha empresa para as noivas. Pode perguntar, se tiver alguma dúvida, fique à vontade, porque eu sei que tem várias dúvidas referentes a casamento. Então, eu já gravei um vídeo anterior respondendo algumas perguntas, agora eu estou aqui gravando outro vídeo respondendo mais perguntas. Mas se vocês tiverem perguntas, pode perguntar. Quando tiver um tempo igual hoje, eu estou gravando e vou estar respondendo. Eu vou estar lendo aqui no computador e vou estar respondendo. Pronto. É da Mana do Rio Grande do Sul. Ela perguntou: qual a diferença do seu casamento e do casamento do pastor? É uma boa pergunta, porque eu também ficava me perguntando, antes de eu ser celebrante de casamento e juíza de paz, qual a diferença de um celebrante de casamento para um pastor? Logo respondendo a outra pergunta também junto, deixa eu ver aqui, da Ana, se eu sou cristã. Não, eu não sou cristã. Aí, como é que você não é cristã e pode fazer casamento religioso? Aí eu vou explicar para vocês agora qual a diferença para vocês verem o porquê. Não precisa eu ser cristã e nem pastora. O meu casamento e o casamento da igreja, do pastor, é um pouco diferente, porque eu, quando casei, eu casei também com um pastor, e o pastor falou as coisas, tinha que falar tudo certinho, foi muito lindo, mas faltou algumas coisas, que essas coisas que faltaram no meu casamento, eu boto no casamento das meninas que eu caso, entendeu? Qual a diferença? O pastor, ele chegou, eu entrei, ele falou sobre a Bíblia referente ao casamento, o que tem lá na Bíblia sobre o casamento, falou algumas coisinhas a mais, fez a oração dele, mandou botar a aliança no meu dedo do meu marido, abençoou e acabou a cerimônia dele, porque é essa cerimônia do que o pastor faz. Ele vai falar sobre a Bíblia, a respeito do casamento, o que está na Bíblia. Eu, por não ser cristã, eu não uso a Bíblia, mas eu falo de Deus. Antes de fazer as minhas cerimônias, eu pergunto aos noivos qual a religião deles. Por quê? Tem pessoas que não acreditam em Deus, então vamos respeitar. Então eu não toco no nome de Deus, eu falo sobre o amor, eu falo sobre eles dois, mas não toco no nome de Deus. Mas já tem casais que não são cristãos igual a mim, mas amam a Deus e crê que Deus é o Deus. Então, os noivos entram, eu falo, agradeço o nome dos pais dos noivos e dos noivos, pela presença de todo mundo que está ali, porque no momento os noivos não podem falar e não vai ter tempo de agradecer a todo mundo. Então, eu agradeço a todo mundo em nome dos noivos e dos pais dos noivos. Depois, o que é que eu faço? Eu conto a história dos noivos, porque o casamento é dos noivos, o casamento é uma comemoração ao amor deles dois. Então, nada mais digno do que contar a história deles. E eu conto a história deles, como eles se conheceram, como foi as batalhas para eles estarem ali naquele momento, porque a maioria das pessoas que estão ali vê os noivos ali, mas não sabe o quanto foi difícil eles estarem ali. Eu conto a história deles, depois eu falo para poder selar esse amor, eu chamo as alianças, eu faço as orações das alianças quando o casal permite, eu faço a oração das alianças. Aí eu faço as orações das alianças
e logo após os noivos fazem os votos deles. Não podemos esquecer dos votos dos noivos. Eles fazem os votos, depois os noivos que querem, eu faço a cerimônia das areias, ou a cerimônia que eles quiserem, dos vinhos, das cordas, das taças, faço a cerimônia. Logo depois da cerimônia das taças, eu faço aquela pergunta linda, que é o momento esperado, se ele aceita ela como noiva, como mulher, no caso, e ele como seu marido, diz sim, e eu os declaro marido e mulher. Essa é uma cerimônia básica que eu faço. Dura em torno de 40, 30 minutos. Tem noivos que querem também que os pais dele falem algumas coisas, os padrinhos, então demora um pouco mais. Então a diferença da minha cerimônia do pastor é essa. O meu foco total da cerimônia é os noivos, entendeu? Tem vezes também que eu falo da importância das alianças, o porquê da aliança na mão esquerda, quase ninguém sabe. E eu falo, tem vezes que eu falo mais coisas porque os noivos pedem mais coisas, mas a minha cerimônia normalmente é esse, de 30 a 45 minutos. Então essa é a diferença da minha cerimônia para a cerimônia do pastor, que a Amanda fez do Rio Grande do Sul. Vamos para outra pergunta. Luiz de Salvador, você é cristã? Eu já respondi, não sou cristã, mas eu creio em Deus. Cristina de São Paulo perguntou, por que você é celebrante de casamento e pode fazer casamento civil? Uma boa pergunta também. Eu sou juíza de paz eclesiástica, eu me formei para isso, eu tomei cursos para isso, eu investiguei muito sobre isso, estudei bastante, então eu tenho a autoridade civil para poder fazer o casamento civil e o religioso, entendeu? O religioso com efeito civil. Então é por isso. E tem celebrante de casamento que não tem autoridade para fazer casamento civil. Ela simplesmente só faz o casamento, mas não casa ninguém. Não pode ser feito o casamento religioso com efeito civil, só o religioso. Mas eu tenho meu diploma, tenho minha carteira, eu sou autorizada civilmente para fazer casamento religioso com efeito civil. Andressa de Salvador perguntou por que tem que ter entrevista com os noivos antes. Eu já acabei de explicar isso, mas eu vou revezar de novo. Porque é muito importante, porque a minha cerimônia de casamento é toda criada em cima da história dos noivos. Então, a minha obrigação no dia é falar da história dos noivos. Tudo que aconteceu até eles dois estarem ali naquele momento. Então, é por isso que tem que ter entrevista, para eu estar perguntando aos noivos, sabendo como eles se conheceram, quem deu em cima de quem, como que foi o primeiro beijo, quem pediu quem em namoro, quem pediu em noivado, onde foi, como foi. Então eu pergunto tudo para entender como foi a história dos noivos, entendeu? E no casamento, no dia, eu conto tudo. João de Natal, quanto custa o seu casamento? Isso aí é um pouco difícil responder, porque depende. Depende muito se for aqui de Salvador, porque eu sou de Salvador. Se for em outro estado, já cobra um valor a mais, porque pago passagem, hospedagem, entendeu? Então, cobra um pouquinho a mais. Mas a média dos meus casamentos religiosos com efeito civil tá de 800 a 900 reais. E se for em outro estado, eu cobro um pouco a mais, porque dá taxa de embarque e tudo, né, para eu ir até lá. Ou até mesmo em Salvador, tem lugares que é longe, porque quem mora em Salvador sabe. Tem bairros que é muito longe, então eu cobro até um pouquinho a mais, porque é do Uber, entendeu? De ida e volta. Ana de Candeias perguntou, você faz casamento religioso? Faço. Tenho também o casamento só religioso, quando os noivos já são casados ou já vão casar no civil e só querem que eu vou lá e falo algumas palavras. Aí eu conto a história dos noivos tudo certinho, da mesma maneira que eu já expliquei antes, mas só não faço a parte civil, mas eu faço só religioso. E falar um pouco, gente, também sobre o preço. Deixa eu explicar. Tem muita noiva
que eu vejo também uma outra amiga minha celebrante que também fala a mesma coisa, que observa muito o preço. Tipo, se eu cobrar R$ 800 para um casamento religioso com efeito civil, não é caro. Não é caro porque se você for para o cartório fazer o casamento lá, você vai gastar 1000 vezes mais porque vai ter que comprar outra roupa, vai ter que ter seu tempo, e fora dinheiro de passagem, de Uber, de tudo, para ir para lá para fazer uma comemoração lá e depois fazer outra comemoração em outro lugar. Então, gente, não olhe valores. Nesse dia especial, contrate alguém que já tem experiência, que já saiba o que faz, porque senão vai ser um trauma eterno para você. Você contratar alguém porque do valor, eu vejo aí muitos que cobram 250, que cobram até R$ 150, mas quando você vai lá e vê a cerimônia, não valeu a pena. Então não se apegue a valores, porque o valor sentimental que você vai ter nesse grande dia, você lembrar, vai ser 1000 vezes melhor do que você estar pagando algo muito inferior, porque tem vários tipos de profissional. Tem aquele profissional que vai cobrar mais barato e não vai entregar aquilo que você deseja, que você quer, porque nesse grande dia que você esperou tanto por isso, muitos anos, tem noivas que esperam por isso há muitos anos. Aí chega lá e faz uma cerimônia horrível, como eu mesmo já fui em um casamento, e eu, nossa, que cerimônia horrível. A pessoa não falou a história dos noivos, a pessoa se atrapalhou toda, esqueceu de muita coisa, então o barato sai caro. Então eu vou ficando por aqui, e qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida, pode perguntar que eu estou aqui. E eu, relembrando a outra pergunta do outro vídeo, eu ainda faço casamento. Quem quiser que eu faça o casamento de vocês, tanto religioso quanto efeito civil, pode me chamar no meu WhatsApp, que eu deixo aqui embaixo nas inscrições, ou nas minhas redes sociais. E pode ter certeza que o seu grande dia vai ser um dia inesquecível. As minhas noivas que eu já fiz, até hoje ela fala, Jane, você é uma pessoa maravilhosa, gente, é porque eu tenho, como é a palavra, eu até esqueci, a noção de o quanto é o dia importante para uma noiva. Tem noivas que é muitos anos esperando aquele momento e eu não vou fazer algo menos do melhor para ela. Então eu conto a história deles dois lindamente, que todo mundo se emociona. Então é o meu trabalho e eu dou toda assistência às noivas, tanto antes do casamento quanto depois. Tanto todas elas têm no meu WhatsApp ainda, eu falo, pergunto como é que tá, como é que não tá. Então não é só uma profissional, mas eu viro também uma amiga das minhas noivas. Então qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, pode me contratar, tá bom? E eu vou ficando por aqui, beijo a todo mundo e até o próximo vídeo. Curta, por favor, meu vídeo, me sigam nas redes, me siga aqui no YouTube, que sempre que possível eu vou estar postando mais coisas. Beijo, fiquem com Deus.